E aí, vamos lá então. Agora nós vamos ver uma parte extremamente importante, então presta atenção aqui, pelo amor de Deus, nesse bloco, beleza? Ó, executar ou não executar? Eis a questão. Nós vamos falar agora de condições. Lembra lá no iniciozinho que eu trouxe o fluxograma? Fluxograma, naturalmente, a gente já pensa em condições, né? Se você vai para um lado, se você vai para o outro, se um lado é verdadeiro, se o outro é falso e por aí vai. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Por quê? Nem sempre todas as linhas do programa serão executadas. Muitas vezes será mais interessante decidir que partes do programa devem ser executadas com base no resultado de uma condição. Lembra que a gente acabou de ver? A gente estava vendo lá assim, ó, OR e AND. Não tinha, a gente estava vendo aquilo lá? Aí se a condição aqui, ó, se a condição aqui, x ou y, se isso aqui for verdadeiro, vai fazer alguma coisa. Se isso aqui for falso, vai fazer outra coisa. X and y. Se essa expressão como um todo for verdadeira, vai fazer alguma coisa. Se for falso, vai fazer outra coisa. Então é disso que a gente está falando. Eu não preciso executar todo o programa. Eu vou ter condições lógicas, que pode ser true ou false. Lembra lá do tipo booleano, que é verdadeiro ou falso? É isso. É true ou false? Se for true, faz tal coisa. Se for false, faz outra coisa. É isso que nós estamos falando, né? Então, a base dessas decisões consistirá em expressões lógicas que permitam representar escolhas em programa. As condições servem para selecionar quando uma parte deve ser ativada e quando deve ser simplesmente ignorada. Em Python, a estrutura de decisão é o if, o famoso if, se. Então vamos ver a carinha dele aqui, ó. Essa é a carinha dele. If, condição, bloco executado quando condição é verdadeira. Então essa aqui, pessoal, é a sintaxe do nosso if. Vai ter o if, isso aqui, muita atenção aqui, ó. Vai ter o if, que é o se, vai ter uma condição qualquer, que nós vamos ver aqui alguns exemplos, e tem que terminar com dois pontos. Não esqueça desses dois pontos aqui, pelo amor de Deus. Beleza? Então, beleza. E aí, se isso aqui for verdadeiro, se isso aqui for true, então vai executar essa condição, um determinado bloco de comando. Então esse bloco é executado quando condição é verdadeira. Então o if nada mais é do que o nosso se. Poderemos então entendê-lo em português da seguinte forma: se condição é verdadeira, faça algo. Vamos ver a carinha dele aqui, ó. Ó, lê dois valores e imprime qual é o valor. Aqui o comentário, vocês lembram lá, né? A cerquilha, comentário de uma linha única. Então olha só, vou ter aqui uma variável A que ela vai receber algo. Input primeiro valor. Então vai aparecer lá para o usuário colocar algum valor, certo? Vamos supor que o usuário colocou aqui, ó, o valor 10. 10. Só que aqui lembra lá que isso é um string? Então, para a gente converter isso de string para inteiro, por que eu quero converter? Porque eu vou fazer operações matemáticas com ele aqui, tá? Então, operações lógicas. Então, veja só, eu vou converter isso aqui para inteiro. Então, se é inteiro, eu vou tirar as aspas, porque as aspas caracterizam string, caracteriza texto. Então, eu vou tirar aqui, ó, para denotar que a gente está falando de um tipo inteiro. Ele ficou inteiro. Então, A recebeu 10. E ele vai pedir para o usuário digitar o segundo valor, ó, segundo valor. Então, o usuário foi lá e digitou 20. Então, B, ó, B vale 20, beleza? E agora a gente chegou na nossa condição, ó. If A é maior do que B, então o que ele está pedindo aqui? Ó? O que ele está verificando? A que vale 10 é maior do que B que vale 20? Não é. Então isso é falso. Se é falso, eu não posso executar isso aqui, ó. Por quê? O bloco é executado quando a condição é verdadeira. Essa condição foi verdadeira? Não, essa condição foi falsa. False. Então eu não executo ela. Vamos ver a próxima condição? Vamos seguir com o programa, né? A gente segue linha por linha, lendo da esquerda para a direita, igual a gente lê um livro. Cheguei aqui, ó. If B é maior do que A, quem é B? B é 20. 20 é maior do que A, quem é A? 10. 20 é maior do que 10? É. Isso aqui foi verdadeiro. Isso aqui foi true. Uma vez que isso é verdadeiro, ele vai executar essa linha de baixo, ó. Então ele vai trazer print, o segundo valor é maior. Então isso é que ele vai exibir. Então olha, o nosso programa, ele foi sendo executado e foi escolhendo qual caminho seguir. Veja que ele não entrou nesse caminho aqui, ó, mas ele entrou no caminho de baixo. Então, a sequência de execução do programa é alterada de acordo com os valores digitados, como primeiro e segundo valores. Então, veja, se eu venho aqui, ó, se eu venho aqui e coloco, na verdade, vamos mudar isso aqui. Ao invés de colocar 10 e 20, vamos colocar aqui A vale 10 e B vale 5. Aí nós vamos executar. Ó. If A é maior do que B, quem é A? A é 10. Quem é B? É 5. 10 é maior do que 5? É. Então, se isso aqui já foi verdadeiro, true, então eu já executo esse comando aqui, ó. Então ele vai imprimir o primeiro valor é maior. Isso aqui vai ser a impressão do nosso programa. Agora, se eu sigo aqui, né? If B é maior do que A? Não, né? Porque B é 5, 5 é maior do que 10? Não. Então ele não executa isso aqui. Então, nesse caso, com essa dupla de valores, ele vai imprimir isso aqui, ó. O primeiro valor é maior. É o maior. E aqui do lado eu trouxe o fluxograma para tentar deixar ainda mais claro para vocês.
Então a gente tem o início do programa. O que a gente pediu primeiro? Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizadinho. Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos lá. Leia A e leia B. Então, por que leia A e leia B? Porque você representa esse primeiro bloco aqui, ó, A e B. Então, leia A, vamos supor que A é 10 e B é 20. Então, olha só, chegou na condição. Qual é essa condição aqui, ó? Esse losango aqui laranja é o nosso if. O que ele quer saber? A é maior do que B? Vamos ver, ó. A é 10. 10 é maior do que B? Não, não é. Se não é, então quer dizer que ele vai executar esse lado de cá. O segundo valor é maior e terminou o programa. Então vocês estão vendo que ele não executou o lado de cá, ó. Por que ele não executou? Porque a condição jogou ele para o lado direito aqui do nosso fluxograma. É a mesma lógica, ó. Ele vai no caso, ele executou isso aqui, ó, né? Ó, o segundo valor é maior. Quer dizer que ele não executou esse trecho aqui. E poderia ser diferente. Se eu coloco aqui A é 40, aí vamos ver como ia funcionar. Ó, o usuário digitou o valor 40 para A e o valor 20 para o segundo valor, né? Que é a nossa variável B. A é maior do que B? 40 é maior do que 20? Sim. Então ele vai executar o lado de cá, ó. Então é como se ele chegasse nesse if aqui, ó. A é maior do que B? 40 é maior do que 20? É. Então ele executa esse bloco. Então ele vai imprimir, o primeiro valor é maior, o primeiro valor é maior. E aí finaliza o programa. E agora ele não executou o lado de cá. Ele só executou o lado do sim, né? Do A maior do que B. Então essa é a ideia do if. E aí, ainda dentro desse assunto, eu preciso falar sobre blocos e indentação. A gente está dentro de if, tá? Mas eu preciso aí abrir um parênteses aqui para a gente falar sobre isso. Então, olha só, isso aqui é muito importante também. Eu peguei aqui o mesmo trecho de código, né, que a gente está trabalhando, e ó, as linhas que constam o comando if foram terminadas com o símbolo 2 pontos. Isso aqui já é um ponto importante. Não esqueça dos 2 pontos. Se não tiver 2 pontos, está errado, vai dar um erro, tá? E aí, veja só o que aqui fala. Quando isso acontece, temos o anúncio de um bloco de linhas a seguir. Um bloco de linhas. Então quer dizer que coloquei os 2 pontos aqui, ó, veio o if, né? E aqui tem 2 pontos. Então isso aqui vai ter um bloco de linhas. Isso aqui é um bloco, ó. É o bloco com uma única linha. Poderia ter mais linhas, mas aqui é o bloco com uma única linha. Em Python, um bloco é representado deslocando-se o início da linha para a direita, que é a chamada de indentação. Eu falei isso com vocês lá no início nas características da linguagem, né? O bloco continua até a primeira linha com deslocamento diferente. Então veja só, pessoal. Teve aqui um 2 pontos, eu coloquei aqui um bloco, ó. Eu dei uma indentação. Teve aqui if 2 pontos, B é maior do que A 2 pontos, eu coloquei aqui, ó, outra indentação. Python é uma das poucas linguagens de programação que utiliza o deslocamento do texto à direita. É como se fosse uma margem, né? É um recuo para marcar o início e o fim de um bloco. Outras linguagens contam com palavras especiais, né? Geralmente é muito comum usar chaves. Então, algumas linguagens, ao invés disso aqui, ó, eu só coloco a chave aqui, ó. Abre chaves e fecha chaves. Aí eu sei que tudo que está dentro da chave é um bloco. E por que isso aqui é importante, pessoal? Porque é o seguinte, eu estou aqui no condicional, né? A gente está vendo a condição. Se A é maior do que B, ele vai executar o quê? Por que eu sei que se A for maior do que B, ele vai executar simplesmente esse print e não vai ter que executar o de baixo? Porque eu vou executar o que está dentro do bloco. Se essa condição for verdadeira, vamos lá, eu tenho uma condição que foi verdadeira, tá? Uma vez que ela for verdadeira, o que eu faço? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar o que está dentro desse bloco, quais são os códigos que estão dentro desse bloco e vou executar tudo que está dentro desse bloco. É por isso. Eu trouxe aqui o exemplo que vai ficar mais claro. Olha aqui, ó. Verifica se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão, ó, digite a nota do aluno. Você foi lá e digitou a nota 9. Beleza? 9. Vamos lá. Ó. If, a condição, nota é maior do que 7? Nota agora é 9. 9 é maior ou igual a 7? É maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, imprimir tudo isso aqui, ó, todo o bloco. Tá vendo? Esse é o bloco desse if, ó. Eu vou imprimir esse bloco. Então, veja só, digitou a nota do aluno, né? Digitou 9. Aí, o que ele vai imprimir agora? Aluno aprovado, parabéns, você atingiu a média mínima, parabéns, você atingiu a média mínima, continue assim. Continue assim, certo? Beleza. Então, ele fez isso. Então, olha só, uma vez que isso aqui foi true, ele vai executar tudo que está dentro do bloco. E aí, depois que ele executou o que está no bloco, ele continua o processo. Depois ele vai verificar, ó, if, nota é menor do que 7, nota é 9. 9 é menor do que 7? Não, isso aqui é falso. Então, se isso aqui é falso, pessoal, ele não executa o que está no bloco. Ele não vai executar isso aqui, ó. Então, veja, tá vendo como que a margem é importante? Ó, você veio aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo na margem, ó. Veio aqui, executou isso, seguiu, executou o if. Ah, isso aqui foi verdadeiro? Então, beleza. Então, eu vou executar o que está lá dentro, ó. Executei o que está lá dentro. Terminou o bloco que está lá dentro, eu volto para a nossa margem inicial, né? Então, continua aqui a execução do programa, ó. If nota é menor do que 7, isso é falso. Então, eu não executo o que está aqui dentro.
Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar com a execução do programa. Então eu vou continuar aqui, ó, com a execução do programa. Aí eu vou ter que imprimir fim do programa. Foi lá e imprimiu o fim do programa. Tá vendo que o fim do programa está fora do bloco. Se o print fim do programa estivesse dentro desse bloco aqui, ó, se ele tivesse com um recuo, vamos supor que ele tivesse com um recuo aqui, ó. Ele tivesse aqui, ó, print tal. Ele não seria imprimido. Ele não seria imprimido, ele não seria impresso. Por que ele não seria impresso? Porque ele está dentro do bloco, mas esse bloco foi falso, mas ele está fora do bloco. Tá vendo como que o recuo é importante? Uma vez que eu tirei ele aqui, ó, uma vez que ele está no fluxo normal, pensa assim, ó, uma linha, tem uma linha aqui, ó. Tem uma linha, eventualmente eu vou ter que entrar nessa linha. Mas, independente de eu entrar, eu vou ter que voltar e seguir o fluxo normal, ó. Seguir o fluxo aqui de execução do meu programa. E tudo que está aqui perto da margem tem que executar. Então, por isso que o fim do programa é executado. Né? Se eu testar um outro exemplo, ó, vamos colocar, ó, digite a nota do aluno. Agora a gente foi lá e digitou 5. Vamos lá. 5 é maior ou igual a 7? Não. Então, ó, tá vendo aqui a execução, né? 5 é maior do que 7? Não. Então eu não executo isso aqui. Eu pulo isso aqui. Eu vou dar um salto nisso aqui, ó. Porque não me interessa. Eu vou e continuo aqui, ó. 5 é menor do que 7? Sim, verdadeiro. Opa, se é verdadeiro, então eu vou ter que entrar lá dentro do bloco. Eu vou ter que executar print aluno reprovado, sigo. É importante revisar o conteúdo, sigo, não desanime e continue estudando. Aí beleza, terminou o bloco, ó. Tá vendo que acabou o recuo? Então eu volto para minha linha principal. Aí eu sigo, ó. O que vai vir depois? Print fim do programa. Print fim do programa. Então é para isso que blocos em indentação é importante. E vamos seguir aqui que vai ter mais, nós vamos ver mais alguns blocos aqui, ó. Mas fica com isso aqui, bloco, né? Como que a gente define um bloco? Eu dou indentação, dou margem. Geralmente são 4 espaços, né? A gente programa dá 4 espaços e aí você cria um bloco. Então olha só, temos o if, né? Veja, ó. If nota maior do que 7, if nota maior do que 7. Mas a gente pode melhorar isso aqui. A gente pode usar um comando que é o else. O else, ele vai fazer o seguinte, ó. If, condição, né? Foi o que a gente viu, 2 pontos, bloco executado quando a condição é verdadeira. Mas se essa condição for falsa, eu posso executar um else. Ou seja, se verdadeiro, faça isso. Else, se não, faça aquilo. Faça aquilo. Bloco executado quando a condição é falsa. A cláusula else serve para especificar o que fazer caso o resultado da avaliação da condição seja falso sem precisarmos de novo if. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos seguir a mesma ideia. Deixa eu só limpar aqui porque eu quero comparar isso aqui com vocês. Veja só, é o mesmo scriptzinho, o mesmo trecho de código. Porém aqui, ó, eu coloco if. Se nota maior ou igual a 7, faz isso. Se nota menor do que 7, faz aquilo. Então vai ter duas situações possíveis. Ou a nota é maior ou igual a 7, ou a nota é menor do que 7. São dois fluxos. Maior ou igual a 7, menor do que 7. Mas ao invés de eu ficar usando if, eu posso usar else. Então olha só, vamos executar aqui, ó. Nota vai receber um valor. Então receber lá o valor 10, ó, 10. If nota é maior ou igual a 7, nota é 10. Nota é maior do que 7? É. Então, o que vai apresentar? Ó, aluno aprovado, parabéns, continue assim. Aluno aprovado, parabéns, continue assim. E aí, beleza. Então, ele executou esse bloco, que foi verdadeiro, e ele volta aqui para a margem, né? If continua aqui, ó, else. O else é o seguinte, pessoal. Se a condição do if for verdadeira, executa o que está no if. Se não for verdadeira, executa o que está no else. É o então, se então. Se maior do que 7, executa esse bloco. Se não, executa esse. Nesse caso, como 10 é maior do que 7, ele não executa esse bloco aqui, ó. Então, ele segue o fluxo do programa e vai imprimir, ó, print, fim do programa. Beleza? Então, ok, até aqui igual nós acabamos de ver. Mas vamos agora pegar um outro exemplo. Porque agora eu quero usar, na verdade, ao invés de 10, eu quero usar o valor 4. Digite a nota do aluno, 4. Vamos lá, essa é a nota. 4 é maior ou igual a 7? Não é. Então, isso aqui, ó, foi falso. Então, se foi falso, eu não executo esse bloco. Então, se nota maior ou igual a 7, não é maior ou igual a 7. Então, else, faça isso aqui. Aí, esse else aqui já é verdadeiro. Eu vou dizer, então, print aqui, ó. Então, vai imprimir aluno reprovado, é importante revisar o conteúdo, não desanime. Terminou o bloco, ele volta aqui, ó, para a margem, né? Ó, print, fim do programa. Fim do programa. Printou o fim do programa. Então, else é isso. Se nota maior ou igual a 7, executa. Se não, executa o que está no else. Então, veja, é uma forma mais otimizada de escrever. Eu não preciso ficar colocando condição. Nota maior ou igual a 7, beleza. Nota menor do que 7, não, else. Se aquilo não for verdadeiro, else. Se aquilo não for verdadeiro, então faça isso. Para isso que serve o else. Né? E aqui eu trouxe o exemplo, né? Que é a mesma situação, ó. Ó, nota, vamos lá. Vou colocar nota 4. 5. Nota 5 é maior ou igual a 7? Ó, nota é 5 aqui, ó. 5 é maior ou igual a 7? Não. Então ele vai executar o quê? O que está no nosso else.
Então ele vem aqui, ó. Se isso aqui foi falso, ele segue o fluxo do programa. O que, que o fluxo do programa pede? Não executou aqui, né? Ele pede para executar o else. Se nota não é maior ou igual a 7, então, aí ele vem, ó. Então, aluno reprovado, aluno reprovado. É importante revisar o conteúdo, é importante revisar o conteúdo. Não desanime, continue estudando. Não desanime, continue estudando. Terminou esse fluxo, o que, que ele vai fazer? Então ele executou aqui, né? Terminou, ele volta para a nossa margem, ó. Ele volta para a nossa margem. O que vai imprimir? Fim do programa. Então vai imprimir aqui, ó, fim do programa. E aí termina o programa. Então veja, o fim do programa, ele executar de qualquer forma, porque mesmo que o if aqui fosse verdadeiro, o que, que ele ia fazer? Se a nota fosse 8, ele ia chegar aqui, ó, 8 é maior ou igual a 7? Sim, é verdadeiro. Então ele executar sprint, aluno aprovado, parabéns, continue assim, porque, ó, 8, né? 8 é maior ou igual a 7? Sim. Então ele veio para o fluxo do lado de cá. E aí, ó, else. Não vou executar o else, porque eu já executei o if, né? Não executa, não executa, não executa. E ele vem e vai executar o quê? O fim do programa. Então ele volta aqui, ó, executa o fim do programa e termina. E termina o código. Tudo bem? Tá entendido? Volto a repetir, nós vamos praticar em questões. Então, pega só o conceito. E nós conseguimos deixar isso aqui mais complexo, pessoal. E aí a gente já vai entrando no nível mais complexo aqui de código. Então, tá vendo que a gente tem que ter esse raciocínio bem analítico, assim, bem, sabe? Bem, como que eu posso dizer? Bem passo a passo. Eu preciso dessa ajuda suas. É muito cartesiano o pensamento, tá? É bem preto no branco? É isso, tá? Então, olha só. Nem sempre nossos programas serão tão simples. Muitas vezes precisaremos aninhar vários ifs para obter o comportamento desejado do programa. Aninhar é utilizar um if dentro de outro. Então, olha como isso aqui já começa a ficar mais feio, né? Ó, idade. Digite sua idade. Vou digitar aqui, ó, 10. Aí vamos executar passo a passo. If. Idade é menor do que 12? Idade é 10. Ó, aqui, ó. If, digite a sua idade. Nós digitamos 10, né? Beleza. Idade é menor do que 12? Sim. Isso é verdadeiro. True. Se isso é verdadeiro, o que, que eu vou fazer? Eu vou atribuir a uma variável chamada categoria o valor criança. Então, eu tenho uma variável lá, ó, categoria. Uma variável chamada categoria. E o que, que ela vai receber aqui agora? Ó, criança. Então, ela recebeu a string criança. Por que, que eu sei que é string? Porque está entre aspas, não é isso? Beleza. Aí, ó, se isso aqui aconteceu, ótimo. Vem o if, categoria recebe criança, else. Eu sei que o else não vai ser executado. Por quê? Porque eu já entrei no if. Se for executado, então eu não quero saber do resto. Isso aqui não vai ser executado, ó. Isso aqui não vai ser executado. Então, segue o fluxo do programa, né? Veio aqui, ó, if, vai seguir o fluxo do programa e vai imprimir isso aqui, ó. Você é classificado como categoria. Então, você é classificado como... Quem é categoria? Categoria tem o valor criança aqui, não é? Você é classificado como criança. Pronto, isso aqui vai imprimir na tela. Perfeito? Beleza. Então, lembra lá do nosso print, né? Você é classificado como, vai ter uma string aqui, ó. Então, isso tudo aqui que está na string, ó, tá entre aspas, vai ser impresso na tela. E aí depois você põe a vírgula e põe a variável. Ele pega o valor dessa variável e imprime aqui na tela. Então você é classificado como criança. Beleza, agora eu quero testar uma outra coisa. Então eu vou apagar aqui, porque eu quero testar uma outra idade aqui com vocês. Só isso aqui nós vamos fazer tanto, vocês vão fazer tanta questão, que vai ficar tranquilinho. Ó, próxima idade, eu quero pegar agora aqui, ó, idade 15. Vamos digitar aqui, ó, sua idade é 15. Então, beleza. If 15 é menor do que 12? Não, não é. Então, se isso aqui não é, ó, tô seguindo o fluxo do programa. Ó. 15 é menor que 12? Não. Se não é, então faça isso aqui. Faça o próximo bloco, que é o else. Então, agora eu vou ter que entrar aqui, ó, else. If, né? Dentro do else tem outra condicional. Isso que é uma estrutura alinhada. Eu vou criando ifs, elses dentro de if, elses, tá vendo? E vai ficando complexo. Então, olha só. 15 é menor do que 18? Sim, verdadeiro. Então quer dizer que se isso aqui é verdadeiro, eu vou ter que entrar nesse bloco. Ó, tá vendo que tem uma indentação aqui? Eu vou entrar nesse bloco. Então quer dizer que categoria, ó, a variável categoria vai receber o valor adolescente. Então categoria aqui agora, ó, essa variável categoria vai receber o valor adolescente. Beleza. Se isso aqui foi verdadeiro, eu preciso executar o else? Não, porque é if else. Se isso é verdadeiro, eu não executo o outro. Porque assim, então, se idade é menor do que 18, quer dizer que idade não tem como ser maior do que 18, porque é menor, foi verdadeiro. Então, eu não executo isso aqui. Beleza, ó, então, seguir aqui o fluxo, né? Ó, não vou executar isso aqui, agora eu saio desse bloco. Saí desse bloco, só que esse bloco está dentro de outro bloco. Eu saio também desse bloco. E eu continuo a execução do programa. E ele vai imprimir, ó, você é classificado como categoria. Então, você é classificado como... Quem é a nossa categoria? Adolescente. Então, você é classificado como adolescente.
Tá entendendo? A gente vai entrando nos bloquinhos, entrando e saindo, vai entrando e saindo. Aí vamos de novo para mais um exemplo. Vamos pra Pessoal, tem que ter calma, não adianta querer acelerar e depois vai lá e não consegue fazer questão, aí fica aí sofrendo, tendo que aprender teoria de novo. Então vamos pegar isso aqui, ó, vamos com calma. Só para fazer mais ou menos, aí vocês não precisavam estar aqui, né? Então vamos lá. Digite a sua idade, 50. Idade é 50. Vamos lá. If. Comecei, ó. If. Idade é maior do que 12? Não, porque minha idade é 50. Então não executo aqui. Se if foi falso, então já vou para o meu else. Entro dentro do meu else. Né? Que agora, se idade não é menor do que 12, quer dizer que idade é maior do que 12. Então vamos lá. If idade 50 é menor do que 18? Não é também. Isso aqui é falso. Então, se isso aqui é falso, ele já vai para o else. Se idade não é menor do que 18, quer dizer que ela foi maior, 50 é maior que 18. Então quem vai executar? Aí ele vai entrar aqui, ó. Categoria recebe adulto. Categoria recebe adulto. E aí, veja, acabou o bloco. O bloquinho era só essa linha, era a linha única. Então se acabou, ele vai ter que voltar um recuo. Voltou. Opa, mas ele está dentro de outro recuo. Então ele volta mais outro recuo. E aí ele continua a execução do programa. Ó. Print, você é classificado como categoria. Então você é classificado como categoria. Quem é a nossa categoria? Adulto. Você é classificado como adulto. Entendeu essa questão do alinhamento? E aí vai ficando complexo. Então olha aqui, outro exemplo de estrutura alinhada. Esse aqui eu não vou nem fazer com vocês não, porque eu acho que já está claro. Eu só quero mostrar para vocês, pessoal, que essa estrutura de alinhar, ó, ela vai deixando o programa mais complexo de ler. Ó, tá vendo ó, o tanto de recuo que você tem que ir fazendo? E você tem que estar dando espaço para o programa entender que esse bloco aqui ó, é para ser executado dentro desse else. Esse outro bloco vai ser executado só se o if for menor do que 30, mas ele tem que ser menor do que 30, mas lembra que esse bloco está dentro desse else. Ó. Esse else é um bloco maior. Tá vendo como vai ficando complexo? Ó? Ele tem que estar dentro desse bloco maior. Aí dentro desse bloco maior tem um bloquinho menor, outro bloquinho menor. Aqui, ó, nesse else aqui, ó. Deixa eu fazer diferente aqui. Eu só quero mostrar para vocês a complexidade. Ó. Tem um bloco aqui, ó, que é desse if. Beleza. Tem um outro bloco que é desse else. Olha só, outro bloco. Só que dentro desse bloco do else, eu tenho outro bloquinho desse if. E aí eu tenho outro, se esse if aqui for falso, ó, eu tenho um outro bloco desse else. Só que dentro desse else eu tenho mais outros bloquinhos, porque eu tenho um if. Pode ter um outro bloco aqui, se ele for verdadeiro, mas se ele for falso, vai ter um else, vai ter outro bloco aqui. Tá vendo como que vai ficando complexo? Então a gente consegue melhorar essa situação. A gente consegue usar o chamado elif. É como se fosse um else if. É um else if, só que ele foi lá e tirou esse else aqui, ó. Só que ele foi lá e tirou esse se aqui, ó, ficou elif. Python apresenta uma solução muito interessante ao problema de múltiplos ifs alinhados. A cláusula elif substitui um par else if, mas sem criar outro nível de estrutura, evitando problemas de deslocamentos desnecessários à direita. Então vamos ver, ó. Olha como que fica bem mais simples. Ó. Eu vou executar as mesmas coisas aqui. Ó. É o mesmo programinha. Ó, digite o seu IMC. Eu vou falar que o IMC aqui ó, é 27. 27, ó. 27 é o nosso IMC. Aí vamos lá, if 27 é menor do que 18.5? Não, não é. Então ele já vai vir para o nosso else. Olha só. 27 é menor do que 18.5? Não é. Então ele já vai vir para o nosso elif. Olha a diferença. Aqui o que vai acontecer? Ó. Dentro do else, então aqui eu estou no próximo bloco de código, tá vendo? Ó? Tive que já dar o recuo aqui. Ó. 27 é menor do que 25? Não é. Então ele vem para esse else. Aí vamos lá. Dentro desse else ele entrou em mais um bloco. 27 é menor do que 30? É. Então, olha, ele pegou aqui a categoria sobrepeso. Então, ele entrou nesse bloco. E aí, beleza, categoria sobrepeso. Como que é com o elif? Ele só faz isso aqui, ó. Vamos lá, ó. 27 é menor do que 18,5? Não. Então, ele segue aqui, ó. Else if 27 é menor do que 25? Não. Então, ele segue aqui, ó. 27 é menor do que 30? É. Então, pronto. Peguei aqui o meu bloco, categoria sobrepeso. E eu sigo o fluxo, ó. Já que ele foi aqui, ele não entra no else, né? Porque o else é o que sobrou. E aí, ele vem aqui, ó, print, sua classificação é sobrepeso. Aqui ele iria continuar aqui, né? Else, depois ele ia voltar. Depois ele ia voltar aqui para o fluxo normal. Aí vinha a sua classificação é. Aí pegaria a categoria que é sobrepeso. Então veja só, o que o elif está fazendo? Ele tá, pessoal, é como se ele pegasse esses blocos todos aqui, ó, mas ele não precisa fazer essa indentação toda. Ele não precisa ficar recuando. É mais simples, ó. Ó, vamos lá. Se o IMC é menor que 18,5? Não. Então, se então ele é menor do que 25, faz isso.
Se, não é. Se então ele é menor do que 30, faz isso. Agora, se ele não for menor do que 18,5, se ele não for menor do que 25, se ele não for menor do que 30, aí ele faz isso aqui, ó. Ele vai lá e joga a categoria obesidade. Se não respeitou nenhuma condição acima, ele joga a categoria obesidade. E aqui eu preciso chamar a atenção para vocês. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, não é o usual. A gente não fica aninhando o if, não. Eu trouxe para vocês entenderem o porquê que a gente usa elif. Tá vendo que a elif deixa... Aqui pode pegar de forma mais intuitiva. Tá vendo que o elif deixa tudo muito mais claro? Eu não tenho que ficar colocando recuo. Eu não preciso ficar colocando parágrafo, margem. Porque é isso, o elif é isso, ó. Vamos ler o elif? Esquece um pouco esse monte de estrutura aqui, tá? Esquece um pouco, é o que eu tô falando. Isso aqui eu quero só para mostrar para vocês o porquê que é isso. Por que, que a gente precisa usar elif? Por que, que é melhor usar elif? Porque o elif é isso, ó. 27. 27 é menor do que 18 mil? Não. Então, é menor do que 25? Não. Então, é menor do que 30? É. True. Se foi true aqui, ó, acabou. Eu não preciso nem olhar o else. Porque ele já respeitou essa condição. Eu não preciso olhar nada que está embaixo. Entende? Se eu aceitei uma condição em cima, eu não preciso olhar mais nada embaixo. Eu já sei que é isso, então eu posso pular essa execução. A sua classificação é sobrepeso, né? Agora, vamos pegar um outro valor? Vou pegar um outro valor aqui, ó. Vou colocar aqui o nosso IMC, ele é 15. Então, olha só, if 15 é menor do que 18,5, sim. Então, a categoria vai receber abaixo do peso. Pessoal, se for menor do que 15, eu não preciso executar nada disso aqui não, ó. Porque já foi verdadeiro. Já foi verdadeiro, eu não preciso executar esses outros elifs aqui não, ó. E nem o else, porque já foi verdadeiro. Então, 15 é menor do que 18,5, sim. Então, sua classificação é abaixo do peso. Vamos pegar outro exemplo? Vou pegar agora o exemplo 24. 24. 24 é menor do que 18,5? Não é. Opa, então eu preciso executar esse elif. 24 é menor do que 25? É, foi verdadeiro. Então eu vou executar isso aqui, esse bloco. Categoria igual a peso normal. E aí, uma vez que eu executei esse bloco, eu não preciso executar esse e eu não preciso executar o else. Tá vendo como que o meu fluxo do programa fica melhor? Porque uma vez que isso aqui foi verdadeiro, ó, eu já pulo aqui pro print. Eu não consigo ficar, eu não preciso ir if, else, dentro tem if. Não, eu vou direto ao ponto. Então, a sua classificação é peso normal. Vou pegar aqui um último exemplo. Vou pegar o exemplo agora que vai ser o seguinte, eu quero que o meu IMC seja 100. Então, olha só, IMC 100 é menor do que 18,5? Não. 100 é menor do que 25? Não. 100 é menor do que 30? Tá vendo? Não. Como não está respeitando a condição, eu preciso continuar. Não é menor. Então, se não respeitou nenhuma condição, aí ele vai pegar o else. O else é o resto. Não entrou em nenhum if, não entrou em nenhum elif, então o else vai pegar. Então é isso, o else vai ficar com o resto. Então tudo que for maior do que 30 aqui, ó, vai ser obesidade. Então é isso, if foi falso, elif foi falso, elif foi falso, elif foi falso, o else vai pegar isso de qualquer forma e vai executar. Então sua classificação vai ser obesidade. Vou trazer mais um exemplo, para a gente fechar esse bloco aqui de aula. Classifica a velocidade medida. Então olha só, velocidade vai digitar uma velocidade. Vamos digitar a velocidade 50? Então vamos lá. Ó. If 50 é menor ou igual a 60? Sim. Então, print velocidade segura. Print velocidade segura. Acabou o programa. Eu não preciso continuar avaliando isso aqui, ó, porque já entrou na condição e foi verdadeira. Vamos para o próximo exemplo? Olha só. Agora eu quero que que a velocidade seja 70. Vamos lá. If 70 é menor do que 60? Não, isso aqui é falso. Então ele veio aqui, ó. Ele não executa aqui, porque foi falso. Então ele segue a margem aqui, ó. Elif 70 é menor do que 80? Opa, verdadeiro, true. Então ele vai executar esse bloco. Ele entra aqui e executa esse bloco. Print, atenção, velocidade acima do ideal. Ó, atenção, velocidade acima do ideal. Eu preciso verificar isso aqui? Eu não preciso. Já deu verdadeiro. No meu bloco de comando já deu verdadeiro. Acabou. Segue a vida. Então o programa, ó, ele vai seguir a vida dele. Lá embaixo, o que tiver para ser feito. Vamos para pegar mais um bloco? Tá entendendo isso aqui? Então eu não quero que vocês fiquem preocupados com aqueles if else encadeados. Eu quero que vocês entendam o elif. Isso que é mais usado. Beleza? Ó, então vamos lá. Agora eu quero a idade 100. A velocidade, né? 100. If 100 é menor do que 60? 100 é menor que 60? Não. Não executo isso aqui. Eu sigo minha vida. Elif. Se velocidade não foi menor do que 60, eu verifico aqui, ó. Elif, velocidade é menor do que 80? Não. Então também não executo aqui, eu sigo minha vida. Elif, velocidade é menor ou igual a 120? Opa, verdadeiro. Então eu entro aqui no bloco. Print, cuidado, velocidade alta, ó. Cuidado, né? Velocidade alta que vai ser impresso. E aí, ó, uma vez que executou isso aqui, eu não executo o else. Eu segue minha vida lá embaixo. Porque eu não preciso mais saber disso aqui. Porque atendeu uma condição. Vamos para o último exemplo? 200. Vou pegar então o valor 200. Vamos lá. Velocidade nossa aqui, ó, é 200. Velocidade 200. If 200 é menor do que 60? Não é. Então eu não executo isso aqui. Eu sigo minha vida.
200 é menor do que 80? Não é. Então não executo isso aqui, eu sigo minha vida. 200 é menor do que 120? Não é, então eu sigo minha vida. Ou seja, se não respeitou nada lá em cima, então vai executar isso aqui. Vai entrar aqui de qualquer forma, porque ele não executou lá em cima, então aqui vai ter que entrar. Isso vai ter que executar. E ele vai então entrar aqui e vai imprimir, ó, print. Perigo, velocidade extremamente acima do limite. Perigo, velocidade extremamente acima do limite. E aí terminou o programa. Aqui não tem mais código, acabou o programa. Deu para entender o Elif? Então, espero que sim. E agora nós vamos praticar. Vamos para as questões. Nós vamos praticar. Vocês têm que dar tempo para digerir. Vocês têm que pegar a questão. A gente vai resolver com calma e vocês vão pegando isso aqui de forma bem tranquila. Tá bom? A gente volta então.